Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Bora seguir. Dentro desse vídeo aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos dar uma olhadinha comigo? Vem cá, bora lá. Divisão em partes diretamente proporcionais. Pessoal, está anotado o seguinte, olha. Dividir um número em partes diretamente proporcionais a outros dados, a outros números dados, é achar parcelas desse número que sejam diretamente proporcionais aos números dados e que somados reproduzam um número. Então aqui vai rolar aquela história de, Brunão, eu li, mas assim, não criei significado algum para o que você está colocando aí. Beleza. Vou te dar um exemplo mais direto, ok? Mas para você começar a pegar o jeito. Vamos supor que eu tivesse 3 amigos que vão constituir uma sociedade e que eles precisem, suponhamos que eles precisem lá de 100 mil reais para poder abrir a empresa. Bem, no momento que eles vão constituir a sociedade, suponhamos que o sócio A contribua com um total de 10 mil reais, que o sócio B contribua com um total de 20 mil reais e que o sócio C contribua com o restante. Ele entra então aqui com 70 mil reais, ok? Então, diga-se de passagem, ó, fechamos, né? A gente tem aqui o total de 100 mil reais, eles podem ali dar início às atividades, mas digamos que esse sócio C aqui, ele comprou a maior parte da briga, ele se arriscou mais. Dos 100 mil reais, ele está aplicando ali 70 mil que ele tinha. Mas, ok, começaram as atividades, deu tudo certo, e suponhamos que depois de um tempo, eles tenham aí um lucro de 500 mil reais para poderem partilhar. E aí, não tem por que agora querer chegar e falar o seguinte, como nós somos 3 sócios, bora pegar esses 500 mil aí, dividir aqui igualmente pelos 3, né, porque legal, a gente está aqui feliz. Não, peraí, que a conversa não é assim não. Lá no início, nós éramos amigos do mesmo jeito. Só que aí tinha 100 mil para aplicar e eu entrei com 70 mil. Então agora desses 500 mil aí, não vem querer pegar e dividir igualzinho não, porque as partes que cada sócio tem aqui, elas não são iguais, né? Então a gente faz uma divisão aqui que a gente entende que tem que ser feita de forma proporcional. E nesse caso aqui, a gente está vendo uma divisão que vai acontecer de forma diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque quanto menor tiver sido o investimento de um sócio no início, é justo que menor seja a parte dele naquele lucro final. Ele de qualquer jeito vai ganhar, mas é justo que já de início ele arriscou menos, que ao final ele também ganhe menos. E aquele que arriscou mais acabou aplicando uma quantidade maior de capital, que ao final daquela parcela de lucro ele acabe sendo beneficiado realmente com uma parte maior, ok? Então, por isso que eu falei, o exemplo aqui está bem redondinho, né, com os números bem exatos, que é para a gente conseguir pegar um pouquinho a ideia. Mas o que a gente percebe aqui então é que se eles investiram 100 mil reais e se eles ganharam 500 mil, é como se o capital deles tivesse ficado multiplicado por 5, ok? E aí, esse número aqui, olha, é o número mágico do exercício. Esse aqui é o cara para essa questão. Esse 5 aqui, ele vai receber o nome de constante de proporcionalidade. Ok? O 5 é a minha constante de proporcionalidade. Por quê? Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um daqueles valores que eu tinha inicialmente e vou também multiplicar por 5. 10 mil eu vou multiplicar por 5, 20 mil eu vou multiplicar por 5 e os 70 mil eu vou multiplicar por 5. 10 mil, se eu for multiplicar por 5, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 50 mil. 20 mil, se eu for multiplicar por 5, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 100 mil. E os 70 mil, se eu for multiplicar por 5, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 350 mil. Pessoal, vejam, o que a gente fez aqui, por isso que eu falo que o 5 é o cara aqui para esse exercício, que é ele que faz toda a magia acontecer. Olha como que ele salva a minha vida aqui. Vamos só fazer uma relação do que a gente tinha inicialmente. Eu posso dizer, veja se você concorda, que o sócio B, ele tinha investido o dobro do sócio A. Concordam?
Assim como eu posso dizer que o sócio C, ele acabou investindo 7 vezes o que o sócio A investiu. Vocês vão ver que graças a esses 5, tudo isso está mantido ali, olha, na divisão dos lucros. O que o sócio B recebeu foi exatamente quem? Exatamente o quê? O dobro do que o sócio A recebeu. E o 350 mil foi exatamente 7 vezes o que o sócio A. Então, a proporção inicial, ela está mantida, percebe? O sócio C, que tinha investido 7 vezes mais, no final ele recebeu 7 vezes mais do que o sócio A. Quando eu falo 7 vezes mais, comparado com o que o sócio A investiu, né? E até o B e o C entre si, olha, você vai ver que o que o C investiu acaba sendo 3,5 vezes o que o B investiu. E aqui no final você vai ver que é a mesma coisa, olha, o que o C investiu foi 3,5 vezes o que o B investiu. Então todas as proporções foram mantidas. O total de 500 mil, olha, não adiantaria também de nada fazer isso se o total aqui partilhado não fosse de 500 mil, mas 50 com 100 dá 150, 150 com 350 acaba dando quanto? Acaba dando 500 mil. Então pronto, é esse cara que está aqui que resolve a minha vida, ok? E o grande segredo, então, nas questões que tratem de divisão de forma diretamente proporcional, vai ser a gente tentar encontrar essa constante K. A gente tem uma definição para trabalhar com números que são diretamente proporcionais. Eu vou mencioná-la aqui rapidinho para constar e depois a gente vai para um processo que vai ser mais prático, mais direto, ok? Por definição, o que a gente vai ter? Se eu disser para vocês que eu tenho lá um número x, um número y, um número z, e esses 3 números têm que ser diretamente proporcionais a, vamos colocar aqui, A, B e C, ok? Então o que eu vou colocar para vocês agora é uma definição do que seriam, de como que a gente entende a relação direta desses 3 números para esses 3 números. Esses 3 números serão diretamente proporcionais a esses 3 se acontecer isso que está aqui, olha. Se eu pegasse o x, dividisse por A, se eu pegasse o y, dividisse por B, se eu pegasse o z, dividisse por C, e se todos esses resultados entre si fossem iguais a uma constante K. Então, se eu colocar para vocês aqui, por exemplo, olha, tenho lá o 40, o 60 e o 80. O 40, o 60 e o 80, eles são diretamente proporcionais, por exemplo, a 20, 30 e 40. Então, se isso aqui fosse uma pergunta, esses números aqui, esses 3 primeiros são diretamente proporcionais àqueles 3 últimos? Como que, por definição, você vai verificar se eles são diretamente proporcionais ou não? Fazendo o que eu acabei de colocar aqui. Nessa ordem, certo? Você tem que fazer o 40 sobre 20, então tem que obedecer a mesma ordem, olha. O 40 sobre o 20, o 60 sobre o 30, o 80 sobre o 40. Qual que é o combinado? O combinado é que esses valores aqui têm que ser todos iguais e tem que ser iguais a uma mesma constante K. O que eu estou colocando aqui é verdade? 40 sobre 20 é igual a 60 sobre 30, que é igual a 80 sobre 40? Sim. Todos esses valores aqui são iguais entre si, olha. 2, 2, 2, e aí a minha constante K aqui, então, seria quanto? Olha, minha constante K seria o 2. Esse númerozinho aqui, olha, essa constante K é o número que faz a magia acontecer. É o número que está escondido aqui atrás, tá vendo? É como se eu estivesse pegando, na realidade, o 40 dividindo por 2 para chegar ao 20, o 60 dividindo por 2 para chegar ao 30, o 80 dividindo por 2 para chegar ao 40. A gente consegue chegar a esse resultado. Se eu coloco para vocês aqui, por exemplo, olha, será que os números 20 e 30, 20 e 30 é diretamente proporcional, por exemplo, ao par de valores 10 e 20, por exemplo? Eu posso dizer que 20 e 30 são números diretamente proporcionais a 10 e a 20? Aí a gente vai ver que não. Mas por que não? Porque se eu for pegar o 20 e dividir por 10, o resultado não é igual ao do 30
dividido por 20. Então aqui eu não tenho uma constante que relacione essas duplas de valores, certo? Eu não tenho um valor constante mesmo, que organize a casa. Como aqui, olha, esse 5 organizou a casa. Como aqui, olha, esse 2 organizou a relação entre esses 3 valores aqui e os 3 últimos, certo? Aqui não tem um valor que organize a casa. 20 dividido por 10 dá 2, 30 dividido por 20 dá 1,5. Então, como esses dois valores são diferentes, aqui, olha, esses números não são diretamente proporcionais entre si. Aqui eu posso dizer, né, que aqueles 3 primeiros, eles são diretamente proporcionais. Só que, gente, legal, importante, até reforçar aqui a questão da definição. Só que o que no fim das contas a gente vai observar? Se eu precisar saber se esse número que está aqui é diretamente proporcional a esse, vejam o que a gente tiraria daqui, olha. Esses 3 valores aqui, eles não são iguais entre si? Na verdade, esses 4 resultados, eles não são iguais? Eu colocaria então o seguinte, olha, que o x sobre A, ele tem que ser igual a K, que o y sobre B vai ter que ser igual a K, e que o z sobre C vai ter que ser igual a K. Isso aqui tudo é igualdade, certo? Então, em particular, como todos esses valores são iguais, olha, é como se eu pudesse pegar isso aqui, olha, tá vendo aqui, olha, 40 sobre 20 é igual a K. Eu posso fazer essas igualdades. E aí, no fim das contas, o que seria o seu x? O seu x seria o A vezes K. O que seria o seu y? Seria B vezes K. O que seria o seu z? Seria C vezes K. Onde eu vou querer chegar com isso? Eu vou querer que você olhe para isso que está aqui, porque esse aqui é o ponto final numa situação que envolva divisão de forma diretamente proporcional. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que, no fim das contas, pegar a constante e multiplicar por esses valores aqui. Na essência, é isso que eu vou precisar que vocês guardem para mim. Quando a divisão acontecer em partes diretamente proporcionais, você vai se lembrar de fazer sempre o quê? Você vai se lembrar de multiplicar os valores dados como referência, multiplicar os valores dados como referência, multiplicar os valores dados como referência pela constante, aí eu não vou nem colocar aqui necessariamente constante K, mas pela constante, ok? Então aqui, divisão em partes diretamente proporcionais. Vocês vão se lembrar, no fim das contas, disso aqui, de multiplicar os valores dados como referência pela constante. Já vou te dar exemplo para a gente organizar melhor essas ideias aqui, tá bom? Mas o que eu chamo aqui de valores dados como referência? É porque, na maioria das situações de provas, o que o enunciado vai trazer? Ele vai virar e falar o seguinte, uma determinada pessoa vai dividir uma herança de forma diretamente proporcional ao número de filhos. Então, quando eu falar ali de valores dados como referência, o que seriam as minhas referências? O número de filhos. É para dividir de forma diretamente proporcional ao quê? Aí ele vai falar, é para dividir de forma diretamente proporcional ao número de filhos. Então, o número de filhos é a minha referência. O que eu estou te falando? Você vai pegar esse número de filhos de cada um e vai multiplicar pela constante K. Se eu virar e falar que um tem 2 filhos, o outro tem 5, o outro tem 7, você vai escrever a expressão que cada um vai receber como 2K, 5K e 7K. Perfeito? Se esses tiverem sido realmente os valores que eu falei, porque eu não me lembro, acho que foi o 2, o 5 e o 7. Mas supondo que um lá tivesse 2 filhos, o outro 5 e o outro 7. É para dividir de forma diretamente proporcional ao número de filhos, então um filho vai receber 2K, o outro 5K e o outro vai receber 7K. Perfeito? Nesse exemplo que eu dei aqui, cada um tinha um valor de investimento inicial, certo? Se eu dissesse que era para dividir de forma diretamente proporcional ao valor investido por cada um, aí olha o que eu estou falando. Olha a referência que eu estou dando. É para dividir de forma diretamente proporcional ao valor investido por cada um. Então, o valor investido por cada um é a minha referência. Então, o que eu faria? Eu pegaria esse valor do cara, que é o 10 mil, e multiplicaria por K. O 20 mil e multiplicaria por K. O 70 mil e multiplicaria por K. Beleza? E aí depois a gente igualaria, por exemplo, aqui aos 500 mil. Ah, professor, mas nem tem necessidade de no exercício usar a constante K. Ótimo.
esse vai ser outro ponto também que eu sempre vou reforçar com vocês. Quando a questão é de uma divisão de forma diretamente proporcional, a gente consegue, dependendo, dar um drible no examinador e encontrar umas saídas menos formais, bem diretas mesmo. Aquelas coisas assim, professor, apelei e emiti ali uma regra de 3 simples e fechei o exercício. E olha, não vai acontecer nenhuma vez, nem duas só não. Você vai conseguir resolver boa parte das questões que tratam, por exemplo, de uma divisão de forma diretamente proporcional, se você conseguir se organizar nas ideias, fatalmente, uma regrinha de 3 simples pode sim te ajudar na resolução do exercício. Só que aqui, a ideia, né, o que a gente vai tentar colocar para vocês, é de uma saída mais genérica, mais ampla. Então, o que sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo você trazer, no fim das contas, a definição do que são números diretamente proporcionais? Sim, sempre vai dar certo. Perfeito? Se quiser trabalhar com essa definição que está aqui, está lindo. Mas, no fim das contas, essa definição sempre vai recair nesse processo final, que é o de pegar os valores dados como referência e multiplicar pela constante K. Então vocês vão ver que em boa parte das questões, em boa parte dos exercícios que eu vou fazer com vocês aqui ao longo do curso, eu vou usar isso. A divisão é feita de forma diretamente proporcional? É de forma diretamente proporcional ao quê? Ao salário dos caras. Então eu vou pegar o salário dos caras e vou multiplicar pela constante K. Mas dava para usar a regra de 3. Show. Mas dá, sim, mas é um caminho, certo? Que, de uma maneira geral, para uma questão mais simples, para uma questão mais complexa, é um caminho que a gente pode seguir se falar de uma divisão dessa forma. O que a gente vai ter que olhar antes de partir para o próximo exemplo? Que é o seguinte. Divisão de forma diretamente proporcional, eu não preciso falar que a divisão é feita de forma diretamente proporcional, tá bom? Eu posso falar simplesmente que a divisão é feita de forma proporcional. Se eu falar que a divisão é feita de forma proporcional, já ficou subentendido que é o diretamente. Vocês têm que ficar atentos a isso aí. Se achar que vai esquecer, reforça no material. Divisão em partes diretamente proporcionais podem ser tratadas no enunciado como simplesmente uma divisão de forma proporcional. Divisão de forma diretamente proporcional pode ser tratada no enunciado como uma divisão numa razão direta, que a gente fala. Em algumas situações tem isso, tá bom? E aí, como é um linguajar mais matemático, por mais que seja simples, isso pode não ser natural para você. Bruno, cara, eu peguei um enunciado lá que falou que dividia na razão direta. Aí eu fui lembrar de razão, que razão era uma fração, mas como assim, uma fração direta? Não entendi. Razão direta, gente, é falar que a divisão vai acontecer de forma diretamente proporcional. E aí é o que eu falei, na pior das hipóteses, liga o piloto automático. Divisão de forma diretamente proporcional. Multiplica o valor que o cara der como referência pela constante K. Brunão, até que está caminhando aí, mas eu estou querendo ver como isso pode aparecer numa prova. Vou começar aqui, tá bom? A gente vai começar a pegar o jeito, mas vou dar um exemplo dentro desse bloco aqui, para a gente tentar se situar. Dá uma olhada aqui, olha. Suponhamos que eu queira dividir 450 em partes diretamente proporcionais a 2, a 3 e a 4. Então suponhamos que esse 450 seja um prêmio, certo? Um bônus que um dono de uma loja vai querer repartir para 3 funcionários. Então, R$450 que o dono da loja vai querer repartir aí para 3 funcionários. E suponhamos que ele tome como critério o seguinte, olha, eu vou querer dividir esses R$450 para vocês aí de forma diretamente proporcional ao número de vendas que vocês fizerem. Então aqui, vejam lá, se é uma aí olha aqui que eu já estou colocando, olha, é uma divisão que vai acontecer de forma diretamente proporcional ao quê? Ao número de vendas. Então, o número de vendas passa a ser a minha referência. E aí foi onde eu coloquei para vocês. Eu vou multiplicar aqueles valores dados como referência pela constante K. Então, suponhamos que um funcionário A tivesse feito 2 vendas, ok? Um outro funcionário B tivesse feito 3 vendas e o outro funcionário C tivesse feito 4 vendas. Aí deixa eu te explicar como você pode raciocinar isso. Brunão, cara, então tá bom. Já entrei no problema. R$450, né? Para dividir ali para aqueles 3 funcionários, só que aí um fez 2 vendas, o outro 3, o outro 4. Professor, sabe como combater a questão? Eu fiz assim, olha, 450, opa, só um pouquinho. Tá aqui, ó. Eu coloquei assim, professor, ó, 450 está para 9. E aí, suponhamos que eu quisesse saber quanto que esse funcionário aqui, olha, que fez 4 vendas, vendeu. Aí eu coloquei que o 4 estava para X.
Ah, professor, usei regra de 3 simples, não fiquei enfiando esse negócio de constante K não. Achei mais fácil fazer assim. Tá perfeito. Tá certíssimo, olha. E a gente vai ver que no fim das contas, eu vou seguir um caminho semelhante a esse daqui, só que formalizando, né, organizando de uma maneira um pouquinho diferente, mas o passo a passo seria o mesmo. O que você fez aqui? O que você fez aqui foi somar esse 2, esse 3 e esse 4. Depois, se você fosse colocar em prática, mesmo que você ia ver, era o seguinte, que aí se você vira e fala assim, professor, R$450, aí teve um lá que fez 2 vendas, o outro 3, o outro 4, então ao todo foram 9 vendas. Aí sabe como que eu pensei? Pensei assim, olha, R$450, como foram 9 vendas, então é como se cada funcionário tivesse direito a R$50 por venda. Aí aquele que vendeu 4 vezes 50, 200. Fiz assim. Pode fazer assim? Pode. Eu que não posso dar aula assim, né? Imagina se eu chego para você e falo assim, ó, vamos dividir ali 450 em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 4. Faz o seguinte, soma aí. 2, 3, 4. Quanto que deu? 9. Agora pega 450 e divide por 9. Quanto que deu? Ah, deu 50. Agora pega isso e multiplica por 4. No fim das contas é isso, gente. Só que se eu chegar para dar aula assim, você já fechou o vídeo aí e foi embora achando que matemática é algo impossível de ser aprendido, né? Então vamos organizar. Se você fez esse raciocínio, está perfeito. É isso mesmo. Mas formalizando seria o seguinte. Não é para dividir de forma diretamente proporcional a 2, 3 e 4? Então eu vou escrever, olha, que o que um funcionário recebeu é 2K. Que o que o outro funcionário recebeu é 3K. E que o o outro funcionário recebeu é 4K. Certo? Aí o que você está fazendo aí rapidinho, ah, professor, eu somei o 2, o 3 e o 4. Eu vou fazer aqui, olha, numa velocidade 1, perfeito? Você está aí na velocidade 5, eu estou colocando aqui no papel o 2K mais 3K mais 4K igual ao total que eu tenho que dividir, que é 450, perfeito? 2 mais 3, 5. 5 mais 4 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar o 9, que a gente já está falando sobre ele tem um tempão. Só que eu vou deixar indicado aqui, olha, que 9K tem que ser igual a 450. E aí o meu K teria que ser o quê? 450 dividido por 9. Logo, o meu K teria que ser igual a quanto? O meu K teria que ser igual a 50. Que é como se fosse aquele 50 que a gente tinha visto ali, né? Que você talvez tenha raciocinado e falado assim, ah, então, professor, 50 é como se fosse R$50 por cada venda feita. Isso, tá valendo. Tendo esse K igual a 50, a gente vai ver que todos os valores aqui agora são obtidos, olha. O meu X, que era 2K, passa a ser 2 vezes 50. Eu passo a ter, então, um funcionário que dos R$450 vai levar 100. O Y, que é 3K, é como se fosse 3 vezes 50, que é igual a 150. E o Z, que é 4K, é igual a 4 vezes 50, que tem que ser igual a 200. E ó, esse cara aqui, gente, esse cara aqui é o cara, tá vendo? A constante K é o cara, perfeito? O 50 é o cara que faz tudo acontecer. Por quê? Soma isso aí tudo pra mim. 100 com 150 deu quanto? Deu 250. 250 com 200 deu 450, tá perfeito, ok? Vejam. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, a proporção final ela foi mantida. Olha só, esse cara aqui, olha, ele tinha o dobro de vendas desse. No final ele recebeu realmente o dobro do outro? Recebeu. Olha pra cá, olha, o 200 foi o dobro de quem? O 200 foi o dobro de 100. O 3 em relação ao 2,5, veja se você concorda comigo. Olha, para esse 2 virar o 3, é como se eu multiplicasse por 1,5. Se eu pegar o 100 e multiplicar por 1,5, eu chego no valor ali do que o segundo recebeu. Então aqui, olha, a minha divisão foi feita de forma proporcional, tudo organizado graças a quem? Graças a esse cara que está aqui. E se você fosse aplicar a definição que eu tinha deixado indicado aqui, tá valendo, olha. Você poderia trabalhar com a definição, deixando indicado o seguinte, ah, professor, eu queria 3 partes, uma que fosse diretamente proporcional a 2, outra a 3 e outra a 4. Ok, você poderia colocar assim para mim, olha, x sobre 2 tem que ser igual a y sobre 3, que tem que ser igual a z sobre 4, tem que ser igual a uma constante K. Daí, no fim das contas, o que você ia concluir? Que esse x sobre 2 ia ter que ser igual a K. Bom, se o x sobre 2 for igual a K, é porque o x ia ter que ser igual a quem? Ia ter que ser igual a 2K, que é o que você já sai aqui um pouquinho mais lá na frente. Tá vendo? Ah, o y sobre 3 tem que ser a constante K. Tá, mas só que se o y sobre 3 for a constante K, o y vai ter que ser 3 vezes K. Ó, que é o que a gente já sai um pouquinho mais à frente.
Perfeito? Você quer conferir se isso aqui está certo? É só você observar o trio de valores que nós encontramos aqui ao final. Eu encontrei os valores 100, 150 e 200. Lembra que eu falei por definição agora há pouco? Para o 100, os 150 e o 200 serem diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, eu ia ter que colocar, olha, 100 sobre 2, 150 sobre 3 e 200 sobre 4. E eu ia ter que sempre encontrar o mesmo resultado. Eu encontrei? Encontrei. Se eu pegar esse e dividir por esse, dá 50. Esse dividido por esse, dá 50. E esse dividido por esse, dá 50. Resumindo, está tudo lindo. E aí, a gente vai conseguir fazer, então, de maneira geral, para questões mais simples, para questões mais complexas, divisão de forma diretamente proporcional, a gente vai sempre poder pegar os valores dados como referência e multiplicar aí pela constante K. Se você conseguir usar uma regra de 3, tá valendo. Se você conseguir fazer de cabeça, tá lindo. Agora, se o bicho pegar, se o enunciado for mais elaborado, na pior das hipóteses que você tenha para situações que tratem de divisão de forma diretamente proporcional, uma sacada como essa. Porque, gente, eu sempre vou falar com vocês sobre isso. O que eu falo, né? Que são saídas micro e saída macro. O que é saída micro? É você aí do outro lado agora feliz porque acertou esse exercício. E eu fico muito feliz aí do outro lado também que você tenha acertado esse exercício. Bruno, eu acertei 100, 150, 200. Ótimo. Só que a vida está longe de parar aqui, né? Você resolveu um exercício. E eu estou aqui tentando colocar na sua cabeça ideias genéricas. Então, às vezes, de novo, não é para preocupar com outro assunto, tá bom? Mas às vezes você está lá numa questão de geometria, numa questão de cálculo de volume de um paralelepípedo, e o cara mete lá um enunciado assim, sabendo que as dimensões do paralelepípedo são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. E aí, meu amigo, para você que estava aqui nesse mundinho, eu fiz usando regra de 3. Não, evolui aí, vai para frente. O que eu preciso? Eu preciso que você tenha uma saída genérica. Porque aí, às vezes, lá na questão do volume, essa regra de 3 que você usou aqui, não vai ter nada a ver lá. Não vai ser uma saída prática. O que seria um prático? O prático seria isso, peraí. Ele falou para mim que as dimensões do paralelepípedo são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, então o Bruno me falou que quando é diretamente proporcional a 2, 3 e 4, pode virar 2K, 3K e 4K. Isso. Aí você vai usar aquilo ali no ponto do que interessa dentro, por exemplo, de um cálculo de volume, que a regra de 3 ali ia fazer diferença nenhuma praticamente, tá bom? Então fiquemos atentos. Divisão na razão direta, divisão proporcional, divisão em partes diretamente proporcionais, vimos definição, a maneira formal de se trabalhar, mas deixando indicado aqui o que de fato vai ser muito importante. Deixa eu só ver um negócio aqui com vocês. O negócio é o seguinte. Vamos acrescentar um exemplo aqui, só para eu chamar a atenção de um detalhezinho, que é o seguinte. Coloca assim para mim, olha, dividir. Aí, deixa eu só colocar os valores aqui. Em partes diretamente proporcionais, em partes diretamente proporcionais a, aí vamos colocar aqui, olha, 6, 8 e, deixa eu colocar um outro número aqui, ó, vamos colocar 6, 8 e 15, não, e 12, ok? E aí deixa eu inventar os valores, vai fechar tudo redondinho, tá, gente? Você, pô, Bruno, os cálculos ficaram até fáceis, isso é de propósito. Vamos colocar aqui 120, 160, 240, 0, 2 com 6, 8, 8 com 4, 12, vai 1. Vamos colocar aqui 520, ó. Dividir 520 em partes diretamente proporcionais a 6, 8 e 12, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, isso. 2 e 6, 8, 12, isso aí, beleza. Vamos lá. Professor, já sei a resposta. Não. Vamos chegar nisso aqui. Não vem roubar, não. Me ajuda aí. O negócio é o seguinte. Quero dividir esses 520 aí de forma diretamente proporcional a 6, 8 e 12. Liguei o piloto automático. Lá vou eu. Falou do diretamente proporcional? Brunão, já enfiei ali, ó, 6K, 8K e 12K. Perfeito? Ok. Aí o que você pode fazer? Pega o 6K, ninguém vai te pedir de fazer isso aqui não. Pode ir direto, ó. 6K mais 8K mais 12K igual a 520.
6 mais 8 vai dar 14, 14 com 12 vai dar 26, aí eu chegaria a 26K igual a 520, o K seria 520 dividido por 26, seu K teria que ser igual a 20, matamos o problema. K igual a 20, 6 vezes 20 vai ter que dar 120, 8 vezes 20, 160, 12 vezes 20, 240, vou ter feito a minha divisão. Pode fazer assim? Pode fazer assim. Pode usar a regra de 3? Pode usar a regra de 3. Tá valendo. Agora, por que eu estou colocando esse exemplo? Para te chamar a atenção do seguinte, quando você monta essas expressões em função de K, se você quiser, você pode simplificá-las. Então tá vendo aqui esse 6, esse 8 e esse 12? Se você vai usar na hora da sua prova, eu não sei, mas eu tenho que te avisar que você pode. Aí depois você decide, certo? E até para que você entenda também algumas saídas que eu vou apresentar no decorrer do curso. Então aqui, se eu quiser, eu posso trocar esse 6, esse 8 e esse 12, respectivamente, por 3K, 4K e 6K. Ah, mas por quê? Ora, porque é como se eu tivesse simplificado todos esses valores por 2. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode. Entendam, a gente está resolvendo aqui uma questão de proporcionalidade. Então, a questão da proporção, se você mantiver a proporção para todos os elementos, está valendo. Então, quando você tem lá 6, 8 e 12, num contexto de 24 partes, que seria a soma daqueles valores todos ali, ter 6, 8 e 12 é a mesma coisa proporcionalmente falando do que ter 3, 4 e 6, só que agora num total de quanto? Num total de 12. É como se eu diminuísse as partes, vamos dizer assim, ao invés de 6, 8 e 12, é como se eu tivesse 24 partes, eu passasse a ter 12 partes, mas 6 em 24 é a mesma coisa que 3 em 12. 8 em 24 é a mesma coisa que 4 em 12, perfeito? A proporção, de qualquer maneira, ela se mantém. Então, se você quiser simplificar aqui por um mesmo número, se você achar que dá, tá valendo, certo? Porque aí a gente começa, como eu sempre falo, a gente começa aí acumulando ideias. Professor, eu nem tinha visto isso, não vi necessidade. Tá, beleza, mas eu tenho que te avisar que você poderia usar. Então aqui, ó, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, sem problema, olha, 3K mais 4K mais 6K, tudo isso que está aqui, posso igualar aos mesmos 520 que eu tinha inicialmente. 3 com 4 vai ter que dar 7, 7 com 6 vai ter que dar 13, eu concluo então que 13K fica igual a 520, e assim o meu K teria que ser 520 dividido por 13. Eu ia chegar aqui à conclusão de que o meu K teria que ser igual a quanto? Que o meu K tem que ser igual a 40, ok? Tendo esse K igual a 40, aí eu ia substituir, olha, o 3K vai ficar 3 vezes 40, o 4K, 4 vezes 40, e o 6K seria 6 vezes 40. 3 vezes 40 tem que dar 120, 4 vezes 40 tem que dar 160, 6 vezes 40 tem que dar o quê? 240. Ó, a divisão estaria feita e a minha proporção estaria mantida. Por isso, então, que vocês vão ver que eu posso até ter questões em que eu te peça qual é o valor da constante de proporcionalidade. Mas por que também nem é tão comum eu ter uma questão que peça ali constante de proporcionalidade? Porque essa constante de proporcionalidade, ela pode mudar dependendo da solução que eu apresentar. Que aí você às vezes pode me questionar assim, não professor, mas olha só, eu não estou concordando com essa sua solução porque aí eu não tinha simplificado, não. Aí como eu não tinha simplificado, eu tinha encontrado lá uma constante 20, mas aí a sua constante está dando 40. Será que é por isso que eu errei o exercício? Não. Naturalmente, se eu mexer nos meus valores de referência, o valor da minha constante K muda. Mas, de qualquer maneira, aquela constante K é a que fecha no problema aqui com os valores que eu apresentei. Perfeito? Então, isso é natural mesmo. Dependendo da solução que eu apresentar, pode ser que você chegue numa constante K diferente da minha, mas que no fim das contas a gente chega ao mesmo resultado. E aí, às vezes, bate uma insegurança de você, pô, mas será que eu acertei? Foi coincidência? Muito difícil, né, de você conseguir fechar todos os cálculos certinhos numa mera coincidência. Muito provavelmente vai ter sido porque eu usei alguns valores, posso ter simplificado, posso não ter simplificado, e você possa ter seguido por um caminho diferente, mas o desfecho final vai ter que ser o mesmo. Perfeito? Então tá feito. E aí, conseguiu me entender? Ó, eu espero que sim. Mais um bloco importantíssimo aqui no nosso curso. Brunão, já tá ficando cansativo, porque todo bloco você fala que é importante. Vai até bater no desespero, porque tudo você fala que é importante, mas é que é, né? A gente está lidando aqui com a matemática básica, é a matemática que dá base para a gente conseguir avançar em outros assuntos. Então,
mais um bloco importantíssimo e eu fecho ele com vocês por aqui. Agradeço aí a sua companhia e aguardo você na sequência aqui no nosso curso do Estratégia Concurso. Tudo de bom, forte abraço, valeu!